tomadas ao longo do tempo e que se marcaram a partir da década de 1930. E talvez um diálogo entre Washington Luiz, Júlio Prestes e Getúlio, não é? Em 32 anos. Tudo bem, Getúlio, você ganhou aqui em 32, você tem uma maioria, você quer fazer essa coisa modernizante, colocar indústria, fazer reforma social, criar os sindicatos. Tudo bem, quer fazer isso, você vai fazer lá na cidade. Aqui no campo não vai mexer, porque se mexer no campo vai ter tiro. E, de fato, nós fomos um país que modernizou muito rapidamente, mexendo no urbano, quase nada no rural. Tanto é verdade que o fato marcante, né, da construção do Estado de Bem-Estar Social, a partir de 43, né, sob o Estado Novo, com a consolidação das leis do trabalho, né, se constituiu fundamentalmente para algo que não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. Em 1940, 90% dos trabalhadores eram rurais. E nós construímos uma legislação avançada para a época, né, de garantia de direitos sociais, trabalhistas, etc., para algo que não existia, que era um trabalhador a cada 10. No entanto, a CLT teve um papel, em perspectiva, muito exitoso, porque, como o rumo do desenvolvimento foi urbano e industrial, aqueles que foram se incorporando ao mercado de trabalho passaram a ter acesso ao que havia de mais avançado no Brasil, que era a própria CLT. E não há dúvida, a meu modo de ver, que nós estamos vivendo um embate inegável, não é? No Brasil velho do novo Brasil. Não é? Esse embate veio a partir da construção de uma maioria que se constrói em 2002, que é uma maioria associada a uma parcela importante dos derrotados, de vários derrotados, não é? Pelas políticas neoliberais, final dos anos 80, dos anos 90, não é? Pequenos empresários, trabalhadores, movimentos sociais, assim por diante. Uma maioria que ganhou maior importância com o governo dos últimos 11 anos, não é? Mas uma maioria que é muito frágil do ponto de vista de um projeto de sustentação daquilo que se entende do novo desenvolvimento. A crise de 2008 abriu um desafio ainda muito maior, que é uma enorme possibilidade que nós temos no interregno da globalização de nos colocarmos no mundo de uma outra forma, até então inimaginável. Ninguém imaginava o Brasil, não é, com o protagonismo que passou a ter no mundo, especialmente quando nós olhamos o que era o Brasil nos anos 80, o que era o Brasil nos anos 90. Portanto, estamos diante de uma oportunidade inédita nesse sentido. O nosso grande gargalo, ao meu modo de ver, aqui com muita humildade, não é a forma com que nós construímos uma maioria política, que, infelizmente, não é uma maioria em que as forças progressistas disputam entre si para ver quem comanda o atraso. Certo? Que é uma enorme dificuldade, na verdade, de fazer as reformas e as mudanças pelas quais o país precisa. Certo? E o gargalo maior disso é que a dinâmica do capitalismo brasileiro é uma dinâmica sustentada em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de blocos de investimento. O Brasil construiu o seu projeto de desenvolvimento em cima de decisões de coordenação de grandes investimentos. Tá certo? E nós tivemos 3 grandes blocos de investimentos que foram fundamentais para ter o Brasil que nós temos hoje. O primeiro grande bloco de investimento ocorreu entre as décadas de 30 e 40, não é? No primeiro governo de Getúlio Vargas, que foi o bloco de investimento nas chamadas indústrias de base, na construção da Companhia Vale do Rio Doce, na Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Alcalis, né? na Fábrica Nacional de Motores. A primeira empresa automobilística no Brasil foi uma empresa estatal, a antiga FENEME. Tá certo? Essas indústrias, com um grande esforço de investimento da poupança nacional e da captura do excedente dos exportadores, tá certo? É que permitiu construir uma base para a industrialização brasileira. E, quando há esse bloco de investimento, nós temos a possibilidade de crescer por 10, 15 anos. Sem o investimento, não é possível ampliar a capacidade produtiva e, portanto, sustentar uma onda de expansão e de incorporação social. Um segundo bloco de investimento que nós tivemos, não é, ocorreu já na década de 50, sobretudo com o governo do Juscelino Kubitschek. Não é, foi um bloco de investimento com recursos estrangeiros, em tese a própria
construção da Petrobras em 53 faz parte desse movimento, mas o plano de metas é uma marca, não é, do que representou a primeira possibilidade que nós tivemos de ter aqui no Brasil uma indústria de produção de bens duráveis. Porque até então, até 1955, os bens duráveis, não é, o que tínhamos de eletrodomésticos, automóvel, caminhão, de maneira geral, era aquilo que vinha de fora, importado. E, portanto, significava dizer que os bens de consumo durável existentes no Brasil eram uma reserva dos muito ricos, que podiam importar. Portanto, a construção, né, do plano de metas abriu a possibilidade em várias frentes e, sobretudo, na marca que foi a construção, né, da indústria de bens de consumo duráveis, eletrônicos, de maneira geral, né, eletrodomésticos, e a indústria automotiva. Essa é uma construção importante do ponto de vista político, porque vamos imaginar, Juscelino Kubitschek foi eleito por um pouco mais de 30% dos votos, ele foi eleito e não tinha maioria no Congresso, 2/3 eram contra o seu governo, o vice-presidente teve mais votos que o Juscelino Kubitschek, João Goulart, para dizer uma ideia, tá certo? O Brasil tinha um acordo com o Fundo Monetário Internacional que o impossibilitava de fazer gastos além da receita, portanto, praticar déficit público. Tá certo? E ele foi construir a sua maioria nas ruas. Ele construiu o plano de metas nas ruas. Ele construiu essa cidade nas ruas. Essa cidade, até 1950, Brasília, capital federal, até 1959, não tinha autorização do Congresso para a sua existência. Tá certo? O Parkway parece que foi das contrapartidas para ganhar, para passar no Congresso no Rio de Janeiro. Não é? Portanto, essa maioria política foi fundamental para abandonar o acordo com o Fundo Monetário Internacional e reverter a sua anti-maioria no Congresso. Certo? O terceiro e último bloco de investimento que nós tivemos foi sob o governo militar, com Ernesto Geisel, não é? A partir do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é uma resposta à crise de 73, não é? Mário Henrique Simonsen defendia dentro do governo a necessidade de fazer uma recessão. Não é? Reis Veloso, entre outros, disseram que se houver recessão, a ditadura vai cair, temos que responder com crescimento. Portanto, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento é um projeto de completar o ciclo industrial no Brasil e apresentar alternativas ao preço do petróleo, né, que foi, na verdade, a criação do Proálcool, em 74, e do Programa de Energia Nuclear. Tá certo? Sem falar da necessidade de superação das importações, como foi o caso, né, por exemplo, do setor de fertilizantes, que o Brasil, como é hoje, era, na década de 70, um grande país deficitário, importava fertilizantes para a sua indústria e construiu empresas estatais que vieram a produzir fertilizantes. Uma vez, na lógica neoliberal do início dos anos 90, nós privatizamos a indústria de fertilizantes, que foram compradas pelas grandes corporações transnacionais do setor e que fecharam essas empresas e fizeram o país novamente importador desse tipo de produto. Não é? Então, na segunda metade dos anos 70, na verdade, nós construímos o terceiro grande bloco de investimento, que não foi nada simples. Não é? Há equívocos, evidentemente, mas não há dúvida que o Brasil que temos hoje deriva de decisões de investimentos tomadas na segunda metade dos anos 70. Portanto, nós estamos há mais de 30 anos sem haver um grande bloco de investimento. E esse é o principal gargalo que nós temos hoje. Se não houver a retomada dos investimentos em grande magnitude, a nossa capacidade de crescer e, portanto, continuar incluindo o que nós temos feito nos últimos 10, 11 anos, será cada vez menor. Esse é o grande gargalo. Essa é a primeira característica da dinâmica do capitalismo. A segunda, que é uma característica de menor dinamicidade, de maior sustentabilidade da expansão, está associada aos ciclos de consumo. Tá certo? E nós tivemos um grande ciclo de consumo que foi dado praticamente a partir do final dos anos 50, que foi, na verdade, a construção da classe média assalariada brasileira. A partir do emprego nas grandes empresas privadas, multinacionais e nacionais dos anos 50, porque vamos dizer que até 55 o Brasil não tinha grande empresa privada. Tá certo? Então, a expansão das grandes empresas privadas, estatais e o emprego público nos anos 60 e 70 vão dar condições de ter uma massa de classe média tradicional e que, pela forma com que
a ditadura militar controlou os salários, né, nós tivemos um movimento de concentração de renda nesses segmentos assalariados, com maior remuneração e maior acesso ao crédito. E que, portanto, nós tivemos um grande ciclo de consumo de bens duráveis para um segmento muito privilegiado, que era a classe média assalariada. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, né, um segundo grande ciclo de acesso aos bens de consumo durável, que foi basicamente objeto de duas coisas importantes a serem registradas. Primeira, a mudança nos preços relativos. Se nós analisarmos, né, os preços relativos, isto é, compararmos a evolução dos preços de 95 para cá, em relação à inflação, nós vamos ver que alguns setores, especialmente artigos de residência, eletrodomésticos, por exemplo, né, e alguns serviços tiveram uma evolução muito menor do que a média dos demais preços. O que significou, na verdade, uma queda relativa no consumo de bens de eletrodomésticos de maneira geral. Então, os preços relativos explicam uma parte da facilidade do acesso aos bens de consumo durável e, de outro lado, inegavelmente, não é, a mudança no padrão de distribuição da renda, que, inegavelmente, favoreceu os segmentos da base da pirâmide social, permitindo que também houvesse uma grande inclusão via o consumo. É isso que modernizou o consumo brasileiro. É isso que nos colocou, digamos, numa pauta comparável a outros países, especialmente países desenvolvidos. No entanto, a ausência de um bloco de investimento compatível, especialmente no setor de infraestrutura, nos colocou em xeque a possibilidade desta continuidade. De tal forma que o nosso desafio, não é? Um entrave à continuidade da expansão está, a nosso modo de ver, na capacidade de coordenar investimentos de média e longa maturação. Isso, obviamente, faz parte da pauta, da agenda do PAC e de várias outras iniciativas, mas que, de certa maneira, ainda encontram constrangimentos que não são pequenos. Para tentar cumprir o horário, que eu até já passei, mas já estou mais de 1 hora, eu queria, na verdade, encerrar aqui essa fala, tratando um pouco das restrições, não é, ao estabelecimento de uma agenda civilizatória, né? Um novo patamar civilizatório, a nosso modo de ver, que temos condições de construir, tendo em vista o quadro geral de mudanças ocorrendo no Brasil e também no mundo, né? Essa agenda nova, a meu modo de ver, está relacionado a temas que, de maneira geral, não faz parte das políticas públicas, de forma integral, talvez de forma superficial, não é? Isso remonta, evidentemente, à nossa baixa capacidade de reformar as nossas instituições, né? E isso tem gerado um quadro de acomodação e incapacidade de perceber as novidades que estão cada vez mais próximas aos cidadãos comuns. O primeiro elemento dessa nova agenda, a meu modo de ver, está relacionado à questão da demografia. Tá certo? A demografia, que foi sempre um tema estratégico desde o Império, né? E especialmente nos projetos de desenvolvimento, como foi o caso do Plano de Metas, o próprio segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a demografia era um tema muito presente. Nós perdemos de vista esse elemento nos últimos 30 anos, para dizer uma verdade, né? E estou querendo ressaltar a questão demográfica, porque nós estamos diante de questões sobre as quais nós não estamos tomando decisão. Em primeiro lugar, não é, diz respeito ao fato de que, aqui, menos de 2 décadas, o Brasil vai entrar numa fase de regressão absoluta de sua população, tendo em vista o decréscimo dramático na taxa de fecundidade. Esse decréscimo na taxa de fecundidade vai fazer com que o Brasil, a partir de 2030, possivelmente tenha mais gente morrendo do que nascendo. Os demógrafos, há 10, 15 anos atrás, imaginavam que o Brasil chegaria em 2030 com 250 milhões de habitantes. Com as bases de informação atualizadas, nos talvez permitam chegar a 2030 com 207 milhões de habitantes. E, a partir de 2030, chegaremos, talvez, em 2040, com 250 milhões de habitantes, 2 milhões a menos. A questão colocada é a seguinte: 207, 205 milhões é razoável para um país continental como o nosso, que tem o contingente da sua população praticamente ainda na parte litorânea do país? O tamanho de importância de um país depende do seu mercado interno, depende de pessoas. Evidentemente, no capitalismo, pessoas não são iguais a consumidores, não é? Mas há uma correlação. Essa questão, do ponto de vista estratégico, está sendo pensada. É defensável que o Brasil se jogue numa perspectiva de importação de mão de obra, voltando ao que era o Brasil pré-30, jogando por terra a lei dos 2/3 de 1932?
Essas questões estruturais estão colocadas porque nós podemos entrar nas próximas 2 décadas num cenário só comparável ao que viveu os Estados Unidos e a Europa na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um quadro de escassez de mão de obra. E a escassez de mão de obra é fundamental para elevar os salários, deixar de ser o Brasil um país de baixos salários, de enorme desigualdade, como nós sabemos. Não há dúvida que os ganhos que tivemos nos últimos 11 anos são inegáveis. Éramos o 3º país de maior desigualdade, ou somos o 14º, 15º. Melhoramos muito, mas não é nenhum mérito ser o 15º país de maior desigualdade do mundo. Tá certo? Portanto, temos muito o que fazer. E a possibilidade de termos as 2 outras décadas de escassez de mão de obra nos abre a possibilidade inegável de avançarmos com mais distribuição de renda, com maior elevação dos salários, com ganhos de produtividades inegáveis. Segunda questão colocada diz respeito à questão de gênero, na sua profundidade. Certo? Nós estamos saindo de uma situação em que a expectativa de vida variava ao redor de 60 para 70 anos, para uma expectativa de 90 a 100 anos de idade. Diante de uma revolução sexual, não é? Em que nós separamos, não é, a reprodução humana do sexo. Não é? Digamos, a 3ª revolução sexual colocada hoje em dia. Possivelmente as mulheres viverão 90 a 100 anos de idade e poderão ter 1 ou mais filhos sem a necessidade da relação sexual. Certo? Isso é uma condição nova e que retira o preconceito, pelo menos do ponto de vista de valores, que colocaram as mulheres até nos dias de hoje como uma situação secundária no mercado de trabalho. As mulheres têm filhos, então não vão continuar todo o tempo no mercado de trabalho, tem que sair no interior do mercado de trabalho. Justificava, digamos, dentro desses valores, os empresários pagarem menos ou colocar as mulheres em postos secundários. Essa condição, aparentemente, fica postergada. Sem falar nas inovações tecnológicas que permitem as mulheres terem filhos a partir dos 40, 50, 60 anos de idade, que é uma possibilidade aberta. Certo? Essa nova contingência abre, a meu modo de ver, uma perspectiva muito mais importante e profunda no que concerne as políticas de gênero. A mesma coisa em relação às políticas raciais. Reconhecendo, não é, que há uma queda na taxa de fecundidade, mas ela é diferenciada por raça, em que as mulheres negras tiveram uma redução da sua taxa de fecundidade, embora é 2 ou 3 vezes maior do que a das mulheres brancas, e reconhecendo que nós temos hoje ao redor de 52% da população que se declara não branca, nós poderemos chegar em 2030 com talvez 70% da população brasileira não branca. O que representa isso para o nosso país? É uma volta ao passado do ponto de vista da composição demográfica que o Brasil viveu no século XIX, por exemplo, que a maior parte era de população negra. Isso implica, evidentemente, uma revisão profunda das nossas políticas públicas. Cotas, que foi algo importante para um determinado momento, se torna algo pequeno. Ou seja, eu quero chamar aqui diante de uma certa apequenez da nossa agenda das políticas públicas. Frente a esse quadro de mudança demográfico, a questão profunda da sociabilidade. Uma coisa é a sociabilidade construída no interior da família, uma família de 4 ou 5 pessoas, 2 adultos, 3 ou mais crianças. Outra coisa é a sociabilidade numa sociedade em que o mais cresce é a família monoparental. É a família representada por um adulto e uma criança, geralmente um adulto, uma mulher, quando não um idoso, e uma criança. Sociabilidade feita cada vez mais pela internet, pelas tecnologias de informação e comunicação, em que não há mais tempo para um diálogo, para uma conversa. Os pais não têm mais tempo de ouvir o sonho do filho, a não ser mandar pelo SMS, meu filho querido, eu te amo. Isso, evidentemente, não é sociabilidade. Qual sociabilidade necessária a ser reconstruída em condições de família nessas circunstâncias? Qual é a política pública para essa especificidade da sociedade brasileira, em que as famílias perderam capacidade de exercer tal finalidade? Em condições de envelhecimento rápido. E todos sabem que o envelhecimento significa dificuldades em locomover num país que não tem política pública para o envelhecimento. As nossas cidades não têm condições adequadas de mobilidade. Nosso transporte, muito menos. Os nossos prédios não foram concebidos com essa preocupação. Num país que tem hoje 3,8 milhões
de brasileiros com 80 anos e mais, e de que aqui a menos de 2 décadas terá 20 milhões de brasileiros nessa circunstância. Portanto, a agenda social é de maior envergadura do que nós temos pensado até o presente momento. Falar também de outra questão, que é, não é, a necessidade de uma nova consolidação dos direitos sociais e trabalhistas. O que nós temos hoje é um diálogo com o passado e precisamos abrir o diálogo para o presente e futuro. Dizendo isso porque nós somos cada vez mais hoje uma sociedade do trabalho imaterial. Mais de 70% dos pós-trabalhos gerados no Brasil são de trabalhos terciários, nos serviços. E os trabalhos nos serviços vinculados à tecnologia de informação colocam à margem os direitos trabalhistas e sociais que nós conhecemos hoje. Pesquisa realizada na Inglaterra com trabalhadores de serviços que utilizam as tecnologias de informação, isto é, o celular, o computador, a internet, assim por diante, demonstra que na Inglaterra não existe mais a semana inglesa para esses trabalhadores. Ou seja, as pessoas não trabalham 5 dias por semana, 8 horas por dia. As pessoas estão trabalhando muito mais. Continuam plugadas no trabalho quase que 24 horas por dia, conectadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Esse novo trabalho está colocando em xeque as formas de sociabilidade tradicionais. O que representa o trabalho em casa, não é, com essas novas tecnologias? O que significa as novas doenças profissionais? O burnout, o karoshi, a depressão. Nós nos transformamos num país, um dos maiores países que utilizam, não é, os antidepressivos. Isso está vinculado à realidade que estamos vivendo hoje, de enorme pressão no nosso trabalho, seja pela intensificação das tarefas, seja pela extensão da jornada de trabalho. E se há intensificação do trabalho e extensão da jornada, há mais riqueza. Riqueza que não está sendo contabilizada pelas práticas tradicionais, não é? Mas ela, evidentemente, está gerando um novo quadro de desigualdade. Como interferir nessa nova realidade, em que o cidadão vai para casa e continua com o trabalho, sonhando com o trabalho, dormindo com o trabalho? Esse é um esforço inegável, isso é uma agenda a ser considerada, porque ela faz parte do dia a dia de cada um de nós que utilizam novas tecnologias de informação. O saturamento do dia a dia e do cotidiano, a perda de perspectiva, o uso das drogas, são questões absolutamente totalizantes, não pode ser vista do ponto de vista parcial. Essa nova sociedade do trabalho material pressupõe recolocar, né, a perspectiva das reformas das nossas instituições de políticas públicas num outro contexto. Nós não podemos continuar entendendo a educação como uma continuidade da sociedade urbana e industrial. A educação, o princípio da educação, né, do sistema educacional tal como nós conhecemos, tá certo? É um princípio que delega praticamente às crianças e adolescentes o estudo. É um princípio da educação por acúmulo, na ideia de que o cidadão, ainda jovem, abre sua cabeça e permanece durante um determinado tempo recebendo informações sistematizadas, que a partir de ter concluído esse tempo, ele tem a ter condições de exercer a sua vida laboral com aquele conhecimento adquirido em determinado momento. Vamos sistematizar, não é? No sentido de que o engenheiro entra na universidade, permanece durante 4, 5 anos da sua vida, incorporando todas as fórmulas, teste de resistência de material e assim por diante, e com esse conhecimento durante 4, 5 anos, ele sai da universidade e vai trabalhar durante 50 anos com aquele conhecimento acumulado. O que eu quero dizer, de forma muito simplificada, é que a concepção, a perspectiva de educação que nós temos é a educação apenas e tão somente como uma transição para o mercado de trabalho, que é preenchida de forma funcional para crianças, adolescentes e alguns jovens que chegam ao ensino superior. O que nós estamos querendo chamar a atenção é que nós vivemos uma outra etapa, uma sociedade em construção, uma sociedade que diz cada vez mais do conhecimento. O conhecimento se transforma no principal ativo. Quando pegamos qualquer objeto, mesmo material, como uma caneta, um telefone, nós vamos analisar o valor agregado desse equipamento. Talvez 90% venha do trabalho imaterial, 10% do trabalho material, da matéria. Nós estamos falando hoje cada vez mais da concepção, do desenho, da gestão. Tudo isso são valores
que, embora de difícil dimensionamento e precificação, mas é o que diferencia no mercado das concorrências. Como entender a educação nesse novo patamar? É preciso romper, tá certo, com as limitações que colocam a educação apenas e tão somente na condição das idades precoces. Nós precisamos falar cada vez mais das universidades, do ensino, não é, para toda a vida. Essa é uma questão chave que só o setor público e as pequenas empresas não se deram conta. Porque as grandes corporações já vêm praticando as chamadas universidades corporativas. Universidades que ensinam ao longo do tempo útil dos próprios trabalhadores. No ano passado, a quarta maior empresa do mundo, chamada Petrobras, investiu na sua universidade corporativa 400 milhões de reais. Se nós analisarmos o que é o maior programa de capacitação gerido pelo Ministério do Trabalho, nós vamos chegar à conclusão que o recurso que lá utiliza para todos os trabalhadores representa apenas 1/3 do que a Petrobras gastou com 55 mil trabalhadores. Se nós somarmos as 400 maiores empresas que operam no Brasil, o volume de recurso aplicado em investimento em educação, capacitação, formação, nós chegaremos a um volume de recursos que equivale a praticamente 1/5 de tudo que o Brasil gasta em educação. Estamos falando de uma outra condição. Tá certo? Não pode um país que, evidentemente, deu um salto inegável, deixamos de ser um país que tinha 5% da população de 18 a 24 anos no ensino superior para termos 14%. Um salto inegável. Tá certo? Mas ainda é uma vergonha para um país desse tamanho. Se nós olharmos o que os países asiáticos estão fazendo, né, só o Vietnã criou, em 10 anos, 400 universidades. Tinha menos de 4% de jovens no ensino superior, hoje tem 40%, e o projeto chegar ao final dessa segunda década, tendo 90% dos seus jovens no ensino superior. Portanto, os desafios são de grande magnitude. É necessário sairmos do apequenamento da agenda social e olharmos a sociedade de uma maneira mais ampla. E entender que o cotidiano de cada um faz parte, né, como se fosse um quebra-cabeça, de uma questão mais ampla em relação à agenda que precisamos estabelecer. Entendo que o momento que estamos vivendo não é um momento de pensar pequeno. Precisamos entender as manifestações, não é como, na verdade, uma sinalização de que a agenda da política tem que superar os entraves que estão hoje colocados. Como olhar o desenvolvimento para além do espaço nacional. A China deu um exemplo belíssimo de integração dos seus países vizinhos dentro da sua estrutura de produção. Como o Brasil fazer isso? Olhando o espaço de produção da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela. Precisamos olhar desta perspectiva. Como superar, não é, as restrições que temos hoje do ponto de vista das decisões de investimento. E, por fim, como, na verdade, reconstruir uma agenda, não é, que tende a ser uma agenda mais ampliada, mais aprofundada, compartilhando, evidentemente, com o que pressupõe a democracia, que é não apenas ouvir, mas também, cada vez mais, praticar as convergências necessárias. Eu fico por aqui. Obrigado. O ministro Gilberto já teve que sair para a sua agenda pesada de hoje, e está aqui o Diogo de Santana, que vai fazer uma palavra aqui. Secretário Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Jogo é agenda leve. Minha agenda está fácil. Então, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Acho que o ministro já fez as saudações em nome da Secretaria-Geral. Eu queria aproveitar para, um pouco pegando o gancho do Marcel e tentando dialogar, obviamente com bastante humildade, com a fala do Márcio, e apresentar algumas outras dúvidas e pontos de, vamos dizer, pontos de tensão do momento que a gente está vivendo, combinado com uma discussão mais de fundo, Márcio, e aí tua provocação é muito boa, da gente não pensar
pequeno, tentar pensar grande e tentar fazer uma reflexão nesse momento que a gente está aproveitando aqui, um pouco mais profunda, não só da conjuntura política específica, né, da questão das manifestações, mas principalmente desse momento do nosso projeto político, que tem uma marca importante esse ano, que são 10 anos no governo federal, que é uma coisa inédita da perspectiva de um partido de esquerda no Brasil e também no mundo. É uma experiência bastante rica. Queria começar essa reflexão muito rápida aqui, mas acho que a gente está diante, e aí para pôr um pouco mais de dúvida aqui na nossa discussão, diante de 4 choques, 4 grandes choques dentro do governo federal, que, de alguma maneira, a gente precisa procurar respostas para ele, e as respostas para esses choques não são triviais, né? E é difícil organizar uma agenda política mais profunda sem que você responda a esses choques de uma maneira bastante efetiva e de uma maneira bastante propositiva, que consiga não só superar alguns gargalos que a gente tem do ponto de vista do governo e da nossa aliança política, como também engajar a sociedade brasileira nesse projeto, como em outros momentos, principalmente ali a partir de 2002, a gente conseguiu engajar a sociedade brasileira numa outra direção. Acho que o primeiro choque bastante importante, e que, na verdade, a gente coloca aqui como uma forma de dúvida, né, de como superar, é a questão de que boa parte das políticas do governo federal e boa parte das nossas ações estão voltadas para aquele público que o André Singer chamou de subproletariado. Boa parte das nossas organizações, enfim, nossos programas de transferência de renda, o Minha Casa Minha Vida, as nossas políticas sociais, enfim, estão estruturadas essencialmente para dialogar com um público que é extremamente importante do ponto de vista da composição socioeconômica do país, que é o público da pobreza, e estão estruturadas numa linguagem e num foco voltado para esse público, que é o público ali de 0 a 2, 0 a 3 salários mínimos. E o fato da gente ter voltado, boa parte das pessoas que estão aqui trabalham para esse público, então aqui nós estamos falando da maioria dos agricultores familiares, da maioria dos assentados da reforma agrária, da maioria dos quilombolas, da maioria dos trabalhadores brasileiros, da maioria da população brasileira como um todo. O fato da gente ter direcionado boa parte das nossas políticas para esse público, de um lado, gerou todo esse movimento de queda da pobreza, queda da desigualdade, mas, de um outro lado, também gerou, de alguma maneira, né, uma espécie, né, isso acho que ficou nítido nas manifestações, uma espécie de sentimento da sociedade de quero mais. E, além disso, e talvez mais importante do que isso, se, de um lado, né, a gente organizou boa parte das políticas públicas em direção a esse público, de um outro lado, a forma como a gente levou, e talvez o baixo sentido político que foi dado pelo governo para direcionar essas políticas públicas a esse público, gerou uma espécie de choque, porque exatamente esse público é o público que, culturalmente, tem sido a base de um crescimento e de um nascimento de uma espécie de fundamentalismo religioso, que não é só porque às vezes as pessoas atribuem esse fundamentalismo religioso às igrejas evangélicas. Isso é um grande erro. Na verdade, o fundamentalismo religioso está presente em todas as religiões e tem se agravado, e a gente tem visto isso crescer no Brasil de uma maneira bastante importante, e acho que é um fenômeno que a gente tem que estudar. Ou seja, o primeiro choque é exatamente o público que mais recebe, né, para qual as políticas estão direcionadas, é também um público disputado não só por essas políticas públicas, mas por um aspecto cultural e que tem uma característica de fundamento religioso que é bastante importante. Acho que um segundo choque bastante importante é que boa parte da fórmula do nosso impulso econômico, e aí, Márcio, acho que você destacou na tua fala os ciclos de investimento que a gente teve no Brasil, o governo ainda utiliza uma forma
e não é só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, uma fórmula bastante conhecida de impulso econômico, que é uma fórmula mais ou menos de mesa. Você traz todo mundo para a mesa, traz o setor empresarial, o setor público, os grandes focos de investimento, traz todo mundo para a mesa e fala, bom, a partir daqui nós vamos gerar um impulso de desenvolvimento industrial, desenvolvimento de manufatura ou desenvolvimento de conhecimento no Brasil. O problema é que essa fórmula ela é boa para gerar o impulso, mas ela tem um preço também. E aí, colocando numa questão de dúvida, porque eu acho que também não há uma resposta fechada, isso também gera, num país concentrado, com um poder econômico concentrado como é o Brasil, gera também alguns custos, porque essa fórmula de negociação, essa fórmula de impulso econômico também gera concentração econômica, e lá na frente, em determinado momento, isso cobra um preço que você tem que lidar. De alguma maneira, organizar o setor industrial e fazer esse impulso para investimento é uma fórmula importante, mas, de outra maneira, também fortalecer instituições na economia que promovam uma atomização, uma fórmula de concorrência melhor, talvez seja um outro choque que a gente está vivendo, um outro problema que a gente está vivendo no nosso modelo de desenvolvimento e que eu acho que foi abordado no texto que o Marcelo e o Silvino entregaram para a gente. Um terceiro choque, e aqui caminhando para a minha conclusão, está um pouco relacionado a uma ideia de que, como o governo é durão, grande, é difícil, o governo tem pouca flexibilidade, a gente fica bastante feliz com os resultados do governo e, principalmente, tem uma crença de que a melhoria do bem-estar material das pessoas é proporcional ao grau de felicidade que a sociedade vai ter. Isso, para todo mundo que é de esquerda, mesmo para quem, principalmente para quem é nosso ministro, que é católico praticante e um pouco antimaterialista, no sentido de que o bem material gera felicidade, a gente sabe que isso tem um limite muito claro. É óbvio que as pessoas não podem viver na miséria, ter uma casa, ter uma geladeira, ter um carro, enfim, são bens de consumo que todos aqui, principalmente todos que estão nessa sala, que são de classe média, sabem quanto é importante ter. Mas também apostar necessariamente de que a felicidade, os bens materiais vão gerar satisfação e vão gerar a felicidade geral da nação, talvez seja um grande erro. Quem tem filho pequeno sabe que você dá um brinquedo que é 2, você dá 2 que é 4, você dá 4 que é 8. Então, a gente sabe que isso também se reflete na sociedade, e apostar também nesse materialismo excessivo também pode ser uma grande falha, um grande problema, talvez, do nosso projeto. E, por fim, na verdade, todas essas questões que a gente vai ter que lidar num ambiente em que o sistema político como um todo está organizado para um empate. Tanto o sistema eleitoral, que promove a eleição do presidente com o presidencialismo de coalizão, quanto ao nosso sistema de direito administrativo, a forma como a gente gera resultados no governo, como a gente gere o governo do ponto de vista do direito administrativo, e principalmente a questão do orçamento, tão organizados para o empate. Ontem a gente teve aqui, nessa mesma sala, Márcio, uma reunião com a sociedade civil para discutir o orçamento. Quando você vai discutir o orçamento, você parte de um dado que 84,6% do orçamento já está definido por conta das transferências obrigatórias, gasto pessoal, etc. etc. A parte que resta, a gente tem o PAC, Educação, Saúde, que também já está vinculado. O que resta, você vai discutir um pouco, você tem discutido hoje, a discricionariedade sobre o orçamento hoje está numa base de 3%, 4%, 5% do orçamento, o que também gera, obviamente, toda essa satisfação que está na rua em relação ao quero mais, quero diferente, também reflete um pouco isso, a incapacidade que a gente tem de definir mais politicamente quais os rumos do país pelos os instrumentos de gestão. Tudo isso, esses 4 choques do sistema político, a questão da combinação entre as nossas políticas para um público onde cresce o fundamentalismo religioso, a ideia de que o bem-estar material não garante a felicidade da nação, muito pelo contrário, e a nossa fórmula de gerar o impulso econômico são um pouco, eu acho, vejo aí dialogando com a tua fala, são um pouco os limites
que eu vejo de um projeto político, de uma coalizão política, de dar um avanço, né, e de fazer, transformar isso que você chamou de pensar grande numa coisa que seja mais materialmente visível dentro de uma política de governo. Agora, uma coisa, e essa reflexão acho que está presente aqui na Secretaria-Geral, e acho que a gente tem que ter como um universo como um todo. O que a gente não pode fazer é criar uma espécie de rebaixamento do nosso projeto político, e deixar de pensar os grandes desafios nacionais que você colocou e que outras pessoas, né, que outros autores têm colocado. Porque, na verdade, acho que boa parte da insatisfação também que a gente se viu nas ruas, elas têm muitos motivos, mas um dos motivos que acho que apareceu ali, e o próprio Vladimir Safatli, num debate parecido aqui com a gente, colocou isso, é de uma espécie de rebaixamento político que o governo acaba impondo, porque ele tem que falar das coisas que faz, mas da própria política como um todo, de você pensar em horizontes cada vez menores, em horizontes cada vez mais curtos, e acabar transmitindo a política como o grande número de investimento que você fez nesse ano, ou o número de beneficiários que você atingiu com uma política pública. Esse rebaixamento é exatamente o que não pode acontecer. E se a gente não rebaixar, eu acho que a gente consegue, por meio dos instrumentos que a gente tem, do amplo apoio social que a gente pode ter para realizar as transformações do Brasil, a gente consegue definir os rumos e consegue superar esse impasse que você colocou. Obrigado. Bom, gente, agora, dando continuidade, nós vamos fazer a nossa hora do debate, que a gente chama de cochicho, né? Pedindo para cada um de vocês conversarem com os colegas do lado. Nós vamos dar 10 minutos, agora são 11h20, né? Então, 11h30, a gente retorna com as questões, aproveitar todas essas colocações, questionamentos que o ministro Gilberto falou, as palavras do Marcel, os questionamentos dele, a brilhante palestra e reflexões e provocações do nosso Márcio, querido Márcio, e, por último, também que vocês levem em conta todas as considerações do Diogo, do nosso secretário executivo. Então, agora, 10 minutos para a nossa conversa, para o nosso cochicho, e todo mundo, um falando com o outro, se reunindo, trocando ideias. Esse é o momento mais rico, né, da nossa manhã, que é uma manhã muito proveitosa, com muita coisa boa, né, para a gente pensar e para tentar colocar aqui. E 10 minutos a gente volta, e nós aí queremos conversar mais com vocês, com as questões que vocês podem encaminhar por escrito. Muito obrigada. Alô, alô, alô. Vamos retomar. Klesmer, por favor. Avisa lá no fundo lá que vamos recomeçar. Não, ela vai lá para chamar o pessoal. Gente, vamos retomar as nossas reflexões, debates. Por favor, estamos querendo retomar aqui os cochichos aqui dentro e os cochichos nos corredores, lá no fundão também, né? Junto com o cafezinho, etc, etc.
Tá. E... É melhor o Márcio ficar aqui. Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso debate, o cochicho. Agora é a hora de vocês começarem a fazer as inscrições. O seu Vino vai conduzir essa parte aqui. Faço as inscrições. Eu faço e tu faz no chão. Isso. O seu Vino faz a inscrição. Tem 2 microfones ali que vão circular. Olha, gente, tem 2 microfones circulando. A Clécima está ali. Ó. Clécima aqui. E aqui. Como é que é o nome? Rodrigo aqui. Sim. Então, vamos só nos organizar. A pessoa diz o nome de qual é o órgão e tem 3 minutos para a fala. Vamos começar, então? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Andréa Carestiato, Ministério do Meio Ambiente. Eu queria, primeiro, agradecer imensamente esse evento, sensacional, muito obrigada. Além da coragem de parar, a gente também tem que ter a coragem de convencer o chefe de pará-lo, né? E isso é muito bom. Segunda coisa, é muito saudável essa possibilidade da gente fazer um diálogo, especialmente considerando que somos a maioria, me parece, do governo, e estamos sobre uma nova perspectiva de como ser governo nos próximos 1 ano e meio, e o que isso significa como nosso processo individual e também propriamente como serviço público, que envolve, de alguma forma, contribuir ou não para essas novas perspectivas que estão sendo postas, inclusive nós próprios, como cidadãos presentes nas ruas, com as nossas próprias perspectivas pessoais incluídas nisso. Nós, como servidores, vivemos esse dilema, particularmente em Brasília. E, particularmente em Brasília, a gente teve cenas muito específicas, né, que nos faz bastante confusos. Teve uma fala no Rio de Janeiro que foi o seguinte: quem disser que está entendendo é porque está mal informado. Eu acho isso muito interessante. Imagina nós que estamos tomando decisões ou corroborando decisões equivocadas, que interessante. Então, nessa posição, desta posição, que eu queria parabenizar as maravilhosas falas, mas também queria fazer 2 perguntas. Por que eu sou do Ministério do Meio Ambiente? Trabalho com educação ambiental. Nós tivemos, nos últimos anos, declarações planetárias e mundiais sobre os nossos limites como planeta, portanto, do ponto de vista da matéria. E dentro da matéria disponível para realizar este capitalismo. Então, nada disso funcionaria se não houvesse a matéria para fazer o capitalismo acontecer. E a matéria vem do ambiente. E o ambiente é simplesmente ignorado como contexto, conjuntura, desafio, oportunidade. Eu gostaria de saber por que a gente continua assim. Tanto nos textos quanto nas falas, em nenhum momento isto foi, em nenhum momento, incluído. Ou excluído objetivamente. Eu gostaria de saber por que nós não incluímos e por que nós excluímos esta perspectiva de pensar desenvolvimento. A segunda coisa me intriga o Brasil ter sido, em 72, o escândalo mundial quando chamamos a poluição para cá. Em 92, nós fizemos a maior reunião planetária de todos os tempos nesse mundo. E, há menos de um ano, exatamente um ano atrás, nós voltamos a reunir o mundo aqui e novamente nos fazemos signatários de um compromisso que envolve inexoravelmente a relação economia, sociedade e meio ambiente. Porque nós não conseguimos encarnar isso nas nossas políticas públicas.
porque nós não conseguimos tratar isso com a necessária maturidade e porque, me intriga muito mais, praticamente nenhuma das manifestações trouxe, fora os ambientalistas, cartazes que se refiram à questão ambiental no Brasil, considerando que, desses últimos, provavelmente 30 anos, a matéria mais importante do Congresso se refere ao Código Florestal, e o Código Florestal que vai determinar praticamente tudo o que vai significar desenvolvimento nesse país. E por que nós não incluímos a nossa decisão sobre a nossa matriz energética e tudo o que significa, por exemplo, sustentar o agrobusiness, que significa perder biodiversidade? Isso me intriga profundamente e me intriga por que isso está ausente dos nossos discursos, das nossas análises. Me perdoe, humildemente. Eu estou há 30 anos falando sobre isso e eu fico assim, perplexa, porque todo esse discurso de desenvolvimento que hoje se fala, inclusive, professor, quando o senhor fala de totalizante, nós, que estávamos no meio ambiente, já estávamos falando das políticas fragmentadas, nós já estávamos falando dessas dificuldades. A sustentabilidade traz, desde 72, a necessidade de falar de políticas integradas. Nós estamos falando disso e nunca fomos ouvidos, e agora me surpreende e me deixa feliz que esse discurso, embora nos tenha excluído a questão, mas, historicamente, foi o meio ambiente que está trazendo a visão para superar esse capitalismo, para superar essa forma fragmentada de ver o mundo. E me intriga porque que a gente não é nem minimamente grato a essa perspectiva que foi o meio ambiente que trouxe, já em 69, que foi a crise a partir da primavera silenciosa nos Estados Unidos, a poluição. E o Brasil tem um dos maiores conjuntos de políticas ambientais, e é um dos mais complexos, dos mais avançados, vide Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a responsabilidade do cidadão à mais alta institucionalidade, envolvendo um dos princípios fundantes do que foi tratado aqui, que é a produção e consumo. Então, a pergunta é por que nós não podemos fazer isso ainda? Obrigada. Obrigada. Agora, o Magela. Magela, Clécia. Magela, secretaria-geral. A presidenta Dilma, num certo momento, ela lançou um slogan dizendo que o fim da miséria é apenas o começo. Eu creio que a gente precisa ter um certo didatismo para trabalhar os passos, então, pós-fim da miséria. O que é? É possibilidade de acesso à educação de qualidade, à saúde, à mobilidade urbana, à cultura, né, de maneiras tais que isso empolgue a sociedade, né, que esperance a sociedade. É assim que a gente se move, né, enquanto projeto político. Segundo, a referência do Márcio Postman sobre a necessidade de um novo bloco de investimento, e eu tenho algumas dúvidas da capacidade de financiar esse bloco de desenvolvimento, até por conta dos constrangimentos que o Diogo citou, né, de orçamentários. Nós temos hoje uma vinculação, que também é uma conquista da sociedade. A gente quer 10% do PIB para a educação, queremos para a cultura, para a ciência e tecnologia. E um segundo óbice, possivelmente, seja o fenômeno China. Na China, com seu regime autoritário e condições precárias de trabalho, lá não tem liberdade de associação, liberdade sindical, né? Está se tornando a indústria do mundo. Terceiro, a crise. Nós temos, por exemplo, a zona do euro em recessão. Quais são as possibilidades, então, de construir, de trabalhar nesse novo bloco de desenvolvimento ou de produção? Bom, agora a Thelma está inscrita e eu gostaria de ver se tem mais alguém inscrito. Desculpa, qual é o seu nome? Tá. João Augusto, então, primeiro, depois a Thelma. Tá, obrigada. E tem mais alguém, gente? Depois você. Sem levantar cartaz. João Augusto, eu sou do MDS. Queria parabenizar a palestra do professor Márcio Postman. E 3 questões me chamaram muito a atenção. A primeira, a fala da transição da sociedade urbana e industrial
para a sociedade pós-industrial. E o fato do Estado e sociedade presentes, construído a partir de uma matriz do século XIX, está em uma crise, em um processo de transição. Eu perguntaria, nesse ponto, se há uma derrocada, então, do pensamento iluminista do século XVIII, século XIX, e, consequentemente, uma derrocada dos poderes criados nesta concepção do judiciário, legislativo e executivo em escala mundial. A segunda questão, quando você coloca do ponto de vista econômico, que cada vez mais somos incapazes de formular políticas autônomas em função da hegemonia global, econômica, mundial, se isso não corroboraria com a ideia do velho Lenin, do imperialismo, etapa superior do capitalismo, quando colocava que chegaríamos ao momento de financiarização do capital, em que o mundo se globalizaria de tal forma que os Estados nacionais ficariam amarrados, se essa profecia leninista consolidou. E, por fim, a questão da comunicação e da democracia. Hitler usou muito a rádio para hegemonizar o seu poder na época nazifascista. Getúlio também usou muito a rádio para influenciar a sociedade. E hoje nós temos o debate político-econômico nos meios de comunicação, centralizado pelo poder econômico. E vimos aí uma tentativa da sociedade em furar esse bloqueio com o Facebook. O que você vê isso para pensar também uma forma de desenvolvimento e de embate aí nessa nova política? Bom dia, né? Obrigada. Thelma. Bom dia a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Um monte de trabalho na minha mesa, mas feliz de estar aqui. Dou os parabéns para todos e todas que contribuíram para este evento. E meus parabéns também à contribuição do Márcio para esse debate. E, para mim, está sendo muito bom estar de volta, né, a pensar as grandes questões, que, normalmente, no nosso cotidiano, acaba... Desculpa, eu sou do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e, muitas vezes, essas discussões... Está funcionando? Qual é o problema, então? Pode falar. Baixou? O que eu tenho que fazer? Tá bom? Tá. Então, então, eu acho que sim, que nós estamos num momento de transição, que existe uma complexidade muito grande, que existem novas formas, que vem existindo novas formas de reprodução do capitalismo. Já faz muitos anos que se diz que esse capitalismo vai morrer e o danado não morre. É igual o Fênix, né? Ele revive das cinzas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque, olha, nós estamos, a sociedade, quem acredita que um novo mundo é possível, né, tem feito algumas iniciativas no sentido de pensar mudanças, como foram os eventos lá muitos no Rio Grande do Sul, né? O Fórum Social Mundial e outros fóruns que vêm acontecendo para pensar essa questão. Mas me parece de extrema complexidade construir essa aliança, na realidade, e de tornar esta grande maioria em uma hegemonia. E como eu sou ali daquela cota dos que têm esperança, né? Não foi feita uma pesquisa que estão dizendo que 80% dos brasileiros têm esperança, eu estou nesta cota. Mas eu tenho visto assim, alguns... esse governo mesmo ele tem feito alguns movimentos nesse sentido, como, por exemplo,
priorizar algumas políticas que são transversais, que é um caminho para você ter uma visão mais global do que acontece, mas também percebo que, como você falou, que essa mudança ela não se dá a partir de uma nação, de um Estado. Ela é uma mudança que requer transformações mais globais. E eu queria, como parte dessa esperança, né, do que está colocando no sentido de construir, eu vejo que isso leva ainda muitos anos, mas de construir essa diferença e esse novo mundo. Obrigada. Obrigada. Fábio. Enquanto chega o microfone no Fábio, tem mais ela, como é o teu nome? Anne. Anne, inscrita. Nossa. Para ver se a gente faz uma segunda rodada, porque depois falaria o Márcio, depois dela aqui. Ver se tem mais gente que queira se inscrever, que a gente faz uma fala dele, volta para uma segunda rodada, mas se tiver mais um ou dois só, a gente faz, já encerra aqui agora, né? Oi. Não, só para ver aí, Fábio. Tem mais alguém que queira se inscrever? Bom Tá. dia, Márcio. Bom dia a todos e todas. Bom, as duas questões que eu ia fazer já foram mais ou menos aqui pinceladas. Você falou da necessidade de um novo ciclo de coordenação de investimento, mas eu fiquei aqui com bastante curiosidade. Você deve ter pensado num desenho sobre isso, né? E a gente fica em dúvida no momento em que você tem a questão fiscal, a questão de um estado de bem-estar social à brasileira, a questão da conta de juros, que é fundamental aí para o nosso problema fiscal e que mostra a pouca margem de poder de governo em relação a isso, que